Olá, meu nome Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida é poder ser professor. Eu costumo dizer para as pessoas que me são próximas que ao longo da minha vida eu tive a oportunidade de exercer muitas funções, muitos cargos, inclusive alguns cargos um pouco do ponto de vista do título, né? Poderosos, como diretor de gestão de pessoas, diretor de controladoria, diretor administrativo e financeiro, secretário municipal de saúde, fui, né, gerente, né, de uma agência bancária. Então, assim, eu tive a oportunidade de exercer muitos cargos, cargos esses temporários, cargos esses passageiros. Tem algumas coisas na vida que nós somos, algumas coisas na vida que nós estamos. Os cargos, as funções, eles representam um momento, representam uma foto daquele momento. É algo passageiro, é algo que ficou. Pode até constar no nosso currículo, pode até constar na nossa história, mas aquilo não nos pertence. Inclusive, do ponto de vista de registro, eu fui sapateiro, função que muito me orgulha, pois foi lá que eu iniciei toda a minha carreira. Se hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui falando para vocês de educação financeira, isso é fruto, obviamente, de muito estudo, de muita dedicação. Mas é um dos pontos que eu atribuo a isso é o fato de eu não estar, mas de eu ser professor. Se existe uma profissão a qual eu carrego no coração com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, e me orgulho de dizer que eu sou, é professor. Primeiro porque, obviamente, eu tenho um título do ponto de vista acadêmico, né? Sou mestre em administração, formado pela Unipac de Barbacena, lá pelos idos de 2007, e, obviamente, esse título, né, de mestre me credencia a assumir de público o fato de eu ser professor, porque mestre é uma outra variância de se falar professor. Por outro lado, independente da formação, da licenciatura, do bacharelado, eu vejo que ser professor é algo inato, algo que está dentro da gente. E ao longo da minha vida, já estou aí em torno de 41 anos que eu trabalho formalmente, né, pagando INSS, eu tive ao longo dessa jornada muitas oportunidades de ensinar. E nem sempre era só na sala de aula, nem sempre era só em palestras, ou mesmo em vídeos, como hoje eu faço aqui, através desse meu canal do YouTube, mas muitas das vezes ali no dia a dia, com colegas de trabalho, com liderados, em que você pegava na mão dele, literalmente, e ensinava como realizar determinada atividade, determinada tarefa. Isso também é, inclusive, né, uma função de professor. Eu me recordo que em determinado momento da minha vida, em função de uma questão mesmo particular, uma questão de saúde, uma questão de cansaço, né, a idade foi pesando, eu precisei me licenciar, né, da faculdade onde eu dava aula, porque eu tinha uma jornada dupla, eu trabalhava numa grande empresa e trabalhava nessa faculdade. Eu precisei de licenciar, fiquei licenciado em torno de 5 anos. E aquela decisão me mexeu muito comigo, porque eu tinha muita dificuldade de abrir mão das aulas, porque eu sinto e sentia que aquilo era um sacerdócio na minha vida. E nesse caso, eu me licenciei. Eu lembro que um colega de trabalho muito próximo, muito íntimo a mim, chegou perto de mim e falou: mas Clodoaldo, a função, a sua missão de ensinar, ela continua aqui na empresa, porque você me ensinou tanto dentro da nossa área, ensina tantos colegas, você vai continuar exercendo essa sua missão, esse seu magistério, mesmo não estando em sala de aula. E mesmo assim, afastando formalmente da instituição que eu trabalhava, eu tive a oportunidade, nesses 5 anos, de dar aulas em pós-graduações, o que me manteve nativa, né, enquanto professor. Então, hoje, nesse nosso áudio, vamos assim colocar, do canal, né, eu queria fazer uma homenagem, né, a todos os professores, até porque quando eu abordo aqui sobre educação financeira, o que eu estou, na verdade, também é exercendo esse meu magistério de ensinar.
E já falei, inclusive isso foi alvo de um projeto que eu elaborei, que nós deveríamos começar a ensinar educação financeira desde os primórdios das idades das pessoas, desde a idade mais tenra, ou seja, quando um aluno ali de 7, 8 anos, nos primeiros degraus da vida acadêmica dele estivesse estudando, os professores deveriam, de uma forma transversal, ou mesmo como um conteúdo específico, claro, de forma lúdica, claro que adaptado, né, àquela questão da faixa etária, deveria ensinar sobre educação financeira, porque isso pode mudar a vida de muitas pessoas. Você saber se relacionar com o dinheiro, saber trabalhar essa variável na sua vida, isso com certeza vai tornar a sua vida um pouco mais leve, o seu fardo um pouco menos pesado, e a sua relação com o dinheiro vai te permitir realizar muitos sonhos, viver de uma forma melhor, mais leve, sem causar muitas rupturas e muitos constrangimentos, como acontece com as pessoas que não sabem lidar com o dinheiro. Então eu queria fazer um apelo, né, a toda a sociedade, ao poder executivo, legislativo, não só da minha cidade, mas do Brasil como um todo, que tentasse trabalhar a ideia de levar de fato para a sala de aula a educação financeira. Nós sabemos que temos muitos professores qualificados para isso, que poderão com certeza contribuir na formação dos seus alunos, e é um tema que, repito, ele valoriza o futuro, ele valoriza a vida. E para, obviamente, concluir esse nosso áudio, né, esse nosso podcast aqui de educação financeira do nosso canal, eu queria usar algumas palavras que eu li recentemente na folhinha do Sagrado Coração de Jesus, de uma coleção de Ana Maria de Andrade, em que fala um pouquinho sobre o Dia do Professor. Segundo ela, o Dia do Professor nasceu em Piracicaba, São Paulo, em 1947, por sugestão do professor Salomão Becker. Naquele tempo, o segundo semestre do ano letivo transcorria entre os meses de junho a dezembro, com somente 10 dias de férias. A carga de trabalho deixava professores e alunos muito cansados. Por isso, a comemoração foi sugerida para aliviar o ritmo das aulas. A data escolhida para a festividade lembrava o dia 15 de outubro de 1827, quando Dom Pedro II criou o ensino básico e decretou que todas as vilas e cidades do Brasil deveriam ter escolas de primeiras letras. A ideia fez tanto sucesso que inspirou outras cidades a homenagear seus professores, e em 1963, por meio de um decreto federal do presidente João Goulart à época, a data foi oficializada como feriado nacional. Então aproveito aqui para cumprimentar todos os professores, quero fazer memória daqueles que me permitiram chegar onde eu cheguei, né? Alguns professores, inclusive, já falecidos do meu primário, mas quero, obviamente, cumprimentar todos os meus colegas, pares, professores nas escolas, faculdade que eu leciono hoje, aqueles que eu já tive a oportunidade de conhecer, aqueles que somaram na nossa vida, e acredito que cada um de vocês aqui, quando pensa no Dia do Professor, tem uma recordação, uma lembrança afetiva e bonita, tá certo? Com um professor que um dia contribuiu para você ser o que você é. E fica aí, patente de público registrado, a minha sugestão para que as escolas possam ensinar a educação financeira para se somar a esse grande esforço da necessidade da liberdade financeira que o nosso canal aqui tanto apregoa. Muito obrigado pela atenção. Pensem nisso.